1980. E aí, aqui não tem o que, não há o que dizer. Aqui é altos, né? Não é mais baixos. E esse não tem o disco, né? Então, a gente vai trazer aqui só uma ilustração para vocês. Mas me digam, aqui eu acho que o Raul, esse disco é muito bom. Segue a linha do que vinha sendo apresentado. E aqui você tem, além de Abre-te Sésamo, que é uma canção sensacional, né? Abre a porta, fecha a porta, Abre-te Sésamo. Tem Aluga-se. Tem Anos 80. Inclusive, Anos 80 é engraçado, né? Ele tá dando uma ideia de que a charrete que perdeu o condutor, né? Ele já tá fazendo alguma crítica ali com relação aos anos 80, que você vê, né? A galera que adentra uma geração nova geralmente não tem muita paciência com a geração nova, né? Foi regravado pelos Titãs, o Aluga-se. Verdade, Francisco. Ficou bem legal a versão dos Titãs, né? Que é o nosso Catarse. Um Catarse de apoio mensal ao canal. Esse Catarse pra gente é muito importante. Por que ele é muito importante? Ele tem uma possibilidade de segurar as contas do canal. E nesse momento é muito mais importante que a gente consiga alguma coisa a mais. Porque o estúdio aqui, ele é pago, tem aqui os 3 elementos. Os 3 elementos realmente se segura, né? Não tem nenhum problema com o Musicalia. Só que o fato do Musicalia não se sustentar, o estúdio já está começando a não olhar com bons olhos para a parada e tal. E assim, o canal acaba, né? O canal acaba se a gente sair do estúdio, se o estúdio não quiser mais. Não, o canal não acaba, né? A gente tenta fazer um jeito como fazia antigamente, né? A gente continuava com o canal, mesmo com toda a dificuldade e tudo, mas eu acho que, por exemplo, as entrevistas, que é um conteúdo que eu acho muito louvável. Esse conteúdo ele passa a ter uma dificuldade maior, né? Porque se não tiver o estúdio aqui, realmente não dá para trazer os artistas. O Catarse, ele nos ajudaria muito. O apoio, olha aqui, ó. A gente tem 2 apoios, né? E tudo bem que eu botei uma vez só esse Catarse aqui, apresentei uma vez só. A Vanessa é uma das apoiadoras. Eu esqueci, eu acho que é o Fábio Nakamura, que é o outro apoiador. E se você sentir no seu coração de ajudar, porque é tipo pouco, né? O que a gente fez? A gente vai dar algumas recompensas para todo mundo, não para alguns, não para uns só, sabe? Quando a gente chega nas metas, habilita coisa para todo mundo. Na meta de R$500, né? Será criado um grupo no WhatsApp para melhor interação entre apoiadores com o canal. Teremos atualizações diárias, inclusive imagem de bastidores. Então, entrevistas que a gente lançar aqui, a gente vai soltar nesse grupo, vai mostrar lá e vai ter o contato direto comigo, com a Carla, com o pessoal do canal. E aí, ó, quando chegar a R$700, se chegar a R$700, além do grupo do acesso, também contaremos com um sorteio de itens para apoiadores. Discos, livros, né, cursos, né? Eu vou lançar meu curso também. A gente vai lançar um segundo livro. Aí, ó, a R$1.000 entra um Autópsia Musical. Autópsia Musical é um vídeo especial que eu gravei e guardei de análises musicais completas. Então é uma música completa que a gente analisa e é um vídeo assim todo trabalhado, né? Cinematográfico, o negócio tá bizarro. E, claro, 2.500, que é bem difícil chegar, a gente tem 2 apoiadores só, mas é encontros mensais, né? A gente consegue se encontrar. Gente, mas assim, ó, o apoio de 10, 25, sabe? Menos que isso até, nem precisa ser tudo isso. Mas assim, esses apoios já nos ajudam bastante. É um apoio mensal que a gente pode ter, né? Por enquanto a gente tá recebendo 15 por mês. E eu acho que isso não segura o estúdio. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar antes para quem se interessar em ajudar aqui. O canal precisa dessa ajuda, gente. O canal precisa porque uma vez que a gente não tiver mais o estúdio como parceiro, alguns conteúdos vão ficar mais difíceis de fazer. A capa total Lennon, fase terno branco em 69. É verdade, né? Todo Lennon, né? Tem a história do John Lennon lá, né? Enfim, a gente comentou lá na entrevista com o Silvio. Tem a história do John Lennon lá, que a gente não sabe, né? O quanto é verdade daquilo, o quanto é mentira, né? Quantas canções do Raul são consideradas rock? Acredito que umas 4. Não, tem bastante, pô. Tem a canção sobre a nostalgia, né? Que é um rock, bem rockzinho, né? Rock do Diabo. No próprio Abre-te Sésamo, Aluga-se é um rock, né? Enfim, Rock das Aranhas. Tem um outro. Mas é claro, eu entendo o que você tá falando, né? Tem muito, o Raul tem muitos gêneros. Inclusive aqui uma das minhas favoritas, ó. Minha Viola tá nesse disco. Minha Viola é uma canção que eu não sei como nenhuma dupla sertaneja gravou ainda. Honestamente, né? Imagine um Chitãozinho Chororó. Quando eu saí do meu sertão. Já pensou que coisa sensacional que ia ficar? Você fica um nojo, né? Um requinte de crueldade, né? Ia ficar lindo, né? Não sei porque nenhuma dupla gravou Minha Viola até hoje. Não sei, honestamente. Vamos torcer para nesse momento com dos 80 anos, né?
alguma dupla encontre, alguma dupla boa, né? Que faça a segunda voz, né? Aquela coisa linda. Pô, sensacional ia ficar. Aí eu pulei o Conversa pra Boi Dormir e Ângela. A gente tem Rock das Aranhas, que foi censurado, né? E aí, Rock das Aranhas tem aquela polêmica, né, gente? E aí, homofobia, né? Claro, a gente tem que lembrar do anacronismo, né? Período, o que se falava. Tem coisas de 10 anos que a gente falava, nós, e a gente já não fala. Imagine da década de 70. Mas, né, de fato, hoje é uma canção problemática, né, do Rock das Aranhas. É engraçado, é bem sacado, mas tem uma mensagem, né? Tem a mensagem meio pra mostrar o que é certo, né? Então, o lance de duas mulheres se pegando seria o errado. O correto é quando entra a cobra de fato na história. Então tem toda essa problemática aí que pode ser levado, que vale a pena ser citado e ser, enfim, a gente entender os dias em que estamos, né? A gente entender que essas coisas precisam ser faladas. E claro, né? Aquela coisa de tacar pedra em quem merece, né? Não em quem não merece, né? Qual é a opinião de vocês com relação ao Rock das Aranhas? O que vocês acham? Foi censurada no período, mas não é, mas aí a gente não pode falar, foi censurada, parabéns para a ditadura, porque a ditadura estava cuidando da homofobia. Não era isso, não, né? Censurada por questão moral, né? Moralismo. Não é uma defesa a uma minoria, né? A fase produtora CBS é espetacular. Até hoje saio procurando as canções gravadas pelos cantores da época. Gerardriane, Diana, Baltazar, José Roberto. Bom demais, né? Tem o Tudo Acabado, né? Do Odair José, né? Tudo Acabado. Rock das Aranhas foi uma brincadeira do Raul. Outra época, né? Outra época. É isso. Será que o Raul... Qual seria... aí é ruim também, né? Ficar fazendo esse jogo, né? Qual seria a visão do Raul, a consciência do Raul com relação a essas questões? Será que ele renegaria essas coisas? Ou atenderia, perceberia, né? Colocaria isso no passado, né? Deixaria essa música no lugar lá e... Enfim... seria cogitações, né? E aí o Rob Souza fala... minhas amigas lésbicas curtem. Aliás... Lembrei da Ana Carolina cantando Eu Gosto de Mulher do Ultraje. Dá outro tom. De fato, dá outro tom. A gente tem que tomar cuidado com essas de minhas amigas lésbicas curtem, né? Porque assim, a gente pode estar trazendo uma microsfera e achar que isso já representa o todo, né? É claro que ela tem lugar de fala, né? E... é genial. A Ana Carolina cantando Eu Gosto de Mulher é simplesmente genial. Porque aí a Ana Carolina dá uma rasteira na música, né? Porque a música não era sobre aquilo. Com ela cantando dá outro tom, né? A Ana ficou bem legal aquilo. Ficou bem legal. Só pra variar, também é bem debochada. Vamos continuar aqui, ó. O Conto do Sábio Chinês. Só pra variar, Baby... É Meu Pai e A Beira do Pantanal. A Beira do Pantanal, inclusive, pesadaça, né? Um cara preso por ter matado a mulher que amou, né? E tem uma coisa meio Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Porque tem ele falando que assassinou a moça e tem a resposta da moça. Por quê? Por que fizeste isso e tal? Bem complexa, né? E eu, se não me engano, eu vi algumas matérias revivendo isso, meio que cancelando, nossa, falando sobre feminicídio, uma coisa assim. Ou seja, você vê que é um disco que toca em temas aqui polêmicos, né? Ouvi uns shorts onde o rei Roberto Carlos elogia o Raul Seixas em 73. Ele chama de culto inteligente que gravaria uma música do Seixas caso se identificasse com a letra. Vi isso hoje, apenas o áudio. Eu vi esse corte também. Bem legal, ele fala do Raul Seixas, né? Ele, inclusive fala como é o nome do rapaz, tal, Raul Seixas e tudo, tal. Realmente, eu vi também esse corte, bem legal, né? Passamos aqui do disco da década de 80 e aqui, cara, é o seguinte, a gente vai agora para um disco que eu acho espetacular, mas antes dele, o Abre de Sésamo, eu acho um bom disco, eu acho um disco melhor que o Porquinho Sinos Dobras e melhor que o Mata Virgem, só que o Raul, ele começa a ficar sem gravadora. O Abre de Sésamo vai pela CBS, ele já sai da CBS, vai para Philips, WEA, volta a CBS, fica aquela coisa... só que assim, no início da década de 80, depois do Abre de Sésamo, ninguém mais quer saber do Raul Seixas, ninguém mais quer saber de nada. A ponto do Silvio ter comentado aqui que ele ia fazer um livro de banca, um disco para vender em bancas, né? Que para um Raul Seixas, não era para ele estar assim. E aí a gente realmente imagina, né, para onde iria isso, né? E nenhuma gravadora grande queria gravar o Raul. Tanto que quem chama Raul Seixas para gravar um disco é uma gravadora menor. É Eldorado, gente.
é Eldorado. E esse que é um dos discos mais sensacionais. Cara, esse disco aqui é simplesmente um assombro. É um dos meus discos favoritos, assim. E o Silvio falou bem dele na nossa conversa. Quem não viu, veja, vale a pena. A gente passou um bom tempo nesse disco aqui. E foi um disco, assim, muito sensacional, cara. Porque aqui é um Raul mais pessoal. É um Raul que já não tem aquele lance do misticismo, ou de uma filosofia. Ele baixa bem a bola aqui. Agora, é claro, existe aqui uma questão, né? O Pluckt-Plact-Zum. Isso impacta diretamente esse disco. É um disco da Eldorado e vendeu bastante. É um disco que vendeu pra caramba. Se eu não me engano, um dos mais vendidos do Raul. E vendeu pra caramba por quê? Por causa do Pluckt-Plact-Zum. Faz um sucesso o Carimbador Maluco. O Carimbador Maluco é uma música infantil. E olha o Raul Seixas, né? Uma música subversiva, né? Falando sobre um burocrata, né? Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, se quiser voar, né? Então toda aquela coisa. O que acontece é o seguinte. Depois dessa canção, Raul Seixas não ia incluir, não estava incluso nesse disco que não tem um título, né? Fica só Raul Seixas. Se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. É o único disco dele que não tem. Sabe, a Krieg Rabandolo, Guita, Novo Aeon, há 10 mil anos atrás, O Dia que a Terra Parou, aí vem Mata Virgem, aí vem Porquinho Assim Nos Dobram, aí vem Abre-te Sésamo, todos têm um título. Aí vem Raul Seixas. Uma hora que ele para e fala, vem Raul Seixas, né? Que era um disco todo família, vinha com um livro dele da infância, que ele fala sobre o irmão Plínio, tudo. Era um livro todo da infância. E você vê que as canções já mudam um pouco o aspecto, né? O deboche existe. Quem não fosse o Cabral, enfim, tem esse aspecto, mas tem muito mais uma doçura. Até no lance digamos, o iconoclasta, o cara que põe o dedo na ferida, vem com outro sabor. Você vê que a música que abre o disco, DDI, que é uma ligação, né, de Deus pra terra, falando, pô, o que vocês estão fazendo, velho? Eu criei vocês estão anarquizando a minha reputação, né? Então, olha que sensacional, não é? É o iconoclasta Raul, mas com um sentido alegórico, digamos, um pouco mais amigável, menos sarcástico e muito mais pendendo pro humor, no sentido de existe a alfinetada, só que a alfinetada está um pouco em segundo plano. E canções como Coisas do Coração são das raras canções românticas sem infecções do Raul. Quando eu digo isso, espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Porque, mas Juscelino, a maçã é romântica. Tá, mas o Raul ali está falando sobre poligamia. Se você for ver as canções de amor, são canções que geralmente não tem uma tendência romântica. É uma cortina para um outro tema, geralmente. Né? É uma cortina para um outro tema. E aqui o Coisas do Coração... Poxa, Coisas do Coração já é, né, uma canção romântica, das raras do Raul. Quando o navio finalmente alcança a terra e o mastro dá a nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder tocar em sua mão, né, falar de coisas que eu não disse ainda não, coisas do coração. Então, assim, é uma coisa bem mais dolente mesmo, né? Falei sobre Coração Noturno na nossa conversa com o Silvio, que, cara, Coração Noturno é de um convite, é de um aconchego. Você ouve aquilo, você fala, cara, aquele espreguiçar, né? Bom dia, sol. E ele faz tudo isso, sabe? O significado e o significante bem na nossa cara. Amanhece. Você vê o cara se espreguiçando. Amanhece o dia, o belo toque de poesia. Nossa, cara, e que... Assim, que interpretação, que coisa boa, que coisa que chama você, que interpretação linda. Então você vê, é um disco que vem depois do Abre-te Sésamo, que ninguém queria mais o Raul, e pra mim ele vem com outra pedrada. Esse disco é outra pedrada, né? Não fosse o Cabral, Quero Mais, né? Quero Mais, tem uma história assim, enfim, vocês vão lá ver, quem viu também. O Silvio falou que ele queria o Barra Malha porque ele queria o Barra Malha pra fazer o Quero Mais. E aí o que aconteceu foi que
Aí o Ramalho não aceitou, então ele chamou a Vanderleia, né? Ficou uma versão muito legal, cara, uma versão muito boa. E ele fala, faça igual Elba Ramalho. E aqui tem uma canção toda dengosa, aquela canção safadinha dengosa, né? Porque eu quero é mais, né? Ele quer, né? Enfim, ele quer ficar com a mulher e... Vocês sabem, né? E a mulher já não tá querendo mais, né? Ai, meu Deus, de novo não, de novo não. Ai, Senhor, de novo não. E ele, não, eu quero mais, né? Ou seja, ele queria fazer sexo com a mulher a todo momento, né? A mulher não tava aguentando mais, né? E aí, e tem um diálogo bem legal deles no final, assim. Eu acho que a dinâmica, né? Deu muito certo com o Raul e a Vanderleia. O que, de certo modo, talvez tenha sido até melhor, né? Do que trazer a Elba. Não sei se a Elba ia funcionar tão bem. Talvez não dá, né? Talvez não daria. Mas também, novamente, cogitações, né? Cogitações. Não sei se daria. Às vezes dá. O Eba falando, o Coração Noturno tá na minha cabeça desde aquele dia, né? Linda demais. Pois é, velho. Linda, né? Eu e o coração, companheiros de absurdo no noturno, no soturno, no entanto, entretanto, ai meu Deus, e portanto, bom dia, sol. Nossa, é maravilha, né? Tem lua cheia, que eu acho ótimo lua cheia, que ele fala, luar é meu nome é o meu nome aos avessos, né? E luar é o nome do Raul aos avessos. Escreve Raul ao contrário, você vai encontrar a palavra luar, né? Legal, né? Bom, o Carimbador Maluco entrou como 7, mas o Carimbador Maluco não tava no repertório. E eles, pra vender, né, claro, o Raul até, eu sentia, né, eu vi algumas entrevistas desse período que ele falava, é um disco, uma coletânea de épocas minhas, mas não era pra tá, o Pluto e Platinum botaram, né, ele ficou meio, botaram, eu fazer o quê? Botaram pra vender, né, e deu certo, né, vendeu de fato, né? A primeira edição sai sem a música em si, vinha um disquinho dentro, né? Com o Pluto e Platinum. Aí quando sai a segunda tiragem, eles já incluem no bolachão mesmo. O Carimbador Maluco, né? Porque eu já comentei aqui. Putz. Música infantil com teor anárquico, né? Ou uma crítica a uma burocracia, né? Uma crítica aos burocratas, né? Vamos lá. Aí a gente tem aqui, olha só. Segredos da Luz, Aquela Coisa, Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo, Capinguiné, Bablina e So Glad You're Mine. Cara, é o seguinte, eu falei sobre Capinguiné aqui já algumas lives passadas, o Wilson Aragão faleceu há cerca de 2 meses, né? E a gente falou sobre ele, consegui conversar sobre Capinguiné com o autor de Capinguiné, que é uma grande alegoria, né? Era uma fazenda que o pai dele tinha, né? E quando ele fala, eu tinha um sítio no sertão de Piritiba, dos pés de Guataíba, caju, manga e cajá. Ele fala que plantou, e ele ficou bravo que os animais, né, queriam pegar ali um pedaço da terra, tal, mas não veio ajudar a plantar. Esses animais eram metáfora para grandes nomes ali que queriam usufruir daquele sítio, sendo que eles não ajudaram nada, né? Então aí você começa a entender a música com outros ouvidos, né? Não planto capinguiné pra boi abanar rabo. Tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí calado com cara de viado que viu o caxinguelê. Ou seja, caramba, você tá vendo as pessoas atacarem minha propriedade, não fazem nada. Os políticos da época, né? Os grandes nomes da época, né? E querem só sugar, né? Então era uma canção completamente alegórica, né? Completamente alegórica, que pra tristeza do Wilson Aragão, o que aconteceu? Ele queria que o Raul cantasse ao vivo, ele foi num show de lançamento, e o Raul não cantou a música e falou porque a música era muito difícil, né, triste, tadinho do Wilson Aragão, mas tudo bem, né? O Wilson Aragão depois lança álbum com Capinguiné e tudo. E o Wilson Aragão tem ótimos discos, tá, gente? Então fica também uma lição de casa. Ouçam a obra do Wilson Aragão. Um abraço à família Aragão. Sempre foi bastante carinhosa aqui com o canal. Gente, vamos pra reta final. E a reta final é o seguinte. O Raul, ele tem bons discos com boas composições. Mas a partir desse momento, ele começa a ter muitos problemas, enfim, que ele vai ter até o fim, com a bebida, né, principalmente. E ele começa a perder um pouco da performance, de fato, né?
Então a composição vai estar intacta, as letras ainda são incríveis, mas ele perde um pouco daquela força, principalmente que ele tinha no rock and roll. Então ele vai lançar 4 álbuns agora, que são os 4 álbuns finais, e tem altos e baixos também, mas eu acho, vê se vocês concordam comigo, eu acho que são altos e baixos que estão muito mais para baixo. Já são discos que estão bem aquém dos primeiros, assim. Não são discos ruins, principalmente por conta das composições, mas eu acho que eles já ficam bem aquém do que foi a década de 70, a ponto de beirar o melancólico, se você pensar na figura Raul. Mas, paradoxalmente, são discos bons. Mas são discos que têm esse ar de estou desistindo, sabe? Estou me despedindo, né? Bom, a gente começa essa série de 4 discos com esse que é... Olha, o Raul passou ali pela Eldorado, né? Que era uma gravadora pequena. E aí o que acontece? Ele vai agora para Som Livre, que é a última gravadora grande que o Raul vai, né? Que o Raul vai, de fato, no final da WA, mas aí tem um asterisco. Mas assim, a última gravadora grande que o Raul solo vai pisar é a Som Livre. A Som Livre banca um disco, né? O Silvio até falou que o Raul estourou o orçamento, pegava jantares caros, né? Botava eles em hotéis legais. Tá? Mas sai, né? Sai esse disco aqui, ó. Que tem boas canções, né? A canção Metrolinha 743, canção que dá nome ao disco, ela é simplesmente um espetáculo. Ela é sempre uma canção também alegórica, né? Com caras caçando cabeça de gente que pensa, né? Cabeças pensantes estão sendo caçadas, estão sendo entregues numa mesa de jantar, um negócio. Cara, é um negócio muito louco. É um negócio muito louco. E uma história contada meio corrida, né? Meio Bob Dylan. Uma métrica toda quebrada. Eu ia andando meio apressado, nem sabia que estava sendo vigiado. Quase como se fosse um descompromisso com a métrica ali. É uma coisa quebradona, tudo e tal. Então, é uma canção que ela é muito forte, né? O conceito do disco é muito fechado. Esse disco aqui lançou uma edição, pena que é carérrima, senão eu pegava. Ela lançou uma edição em vinil que tá um luxo. A reedição que lançaram em vinil desse disco tá um luxo, cara. Tá um luxo, assim, com um livrão, com as histórias das canções. Cara, um espetáculo. O que é impressionante, você relançar um material desse, com esse luxo, com esse espetáculo todo, é uma prova da relevância do Raul. Ainda nos dias de hoje, né? E isso se dá por conta da posteridade, por conta de como estão tratando a obra dele. Alô? Herdeiro do Renato Russo, herdeiro da Legião Urbana. Renato Russo vai sumir da história por causa de pessoas que não cuidam da posteridade, que não cuidam da imagem do artista. A turma do Raul, inclusive o Silvio na linha de frente, a Vivi, né, principalmente esses dois, cara, eles cuidam muito da obra do Raul, né, da obra do Raul até hoje, né? Então, mas esse disco aqui, ele tem algumas questões, como Mamãe Eu Não Queria, né? É uma canção sobre o exército, né? Mamãe não queria, servir o exército, tudo. Mas já estávamos ali num período de abertura. Já estávamos ali perto da abertura política, já não era uma ditadura linha dura. Esse disco é de 84, né? A gente começa a respirar um pouquinho em 85, né? Depois chega, de fato, o fim da ditadura militar. Né, aí chega a ditadura de eleições diretas, mas assim, a gente já estava ali, já não era aquela ditadura. Então falar Mamãe Eu Não Queria aqui já era uma coisa mais tranquila, né? Tem versões de Trem das Sete e Eu Sou Egoísta aqui, que são as regravações e tudo, né? Muito legal. Mas assim, Messias Indeciso, eu acredito, Messias Indeciso, Metrolinha 743, Mamãe Eu Não Queria, Mais I Love, eu acho que são canções que vale a pena a gente destacar, né? E aqui na minha versão tem uma Anarquilópolis que a gente comentou, né? Lá na conversa com o Silvio, que é a parceria do Silvio Passos, parceria dos dois, que não foi para a versão original, para a versão de 84, não foi para aquela versão, mas que quando eles relançaram, falaram, tem essa versão aqui, que também é uma versão de Cowboy Fora da Lei. E Cowboy Fora da Lei tem algumas versões, eu podia fazer um vídeo só sobre as versões de Cowboy Fora da Lei. Teve aquela história com a Legião Urbana, né, que o Canção do Senhor da Guerra também era o refrão do Cowboy Fora da Lei. Então tem algumas versões, e agora relança, né, o Cowboy Fora da Lei de novo. Olha só.
Cara, tem a versão da Cássia Eller pra Metrolinha 743, né? Ficou bem legal também, né? Então, assim, gente, é um disco bom? É um disco bom. Não vendeu tanto, me parece que não foi o sucesso que esperavam e tudo, né? Mas, assim, é um disco legal, mas com o Raul já não dando conta tanto, assim. Não dando conta tanto, mas ainda se segurando ali com algumas canções, né? Mas o aspecto de, digamos, performance do Raul já estava bem prejudicado, cara. Já estava. Eu vou ver alguns comentários, a gente vai para os 3 últimos. Raul pediu ação livre para contratar um saxofonista caríssimo para gravar o disco e o álbum demorou para ser lançado devido às condições de saúde do Raul. O álbum não teve divulgação, vendeu pouco. Olha, o Francisco falou aqui. Pois é, Metrolinha 743, né? Que coisa, né? Teve esse problema mesmo, né? Raul é atemporal, disse o Rafa aqui. Eu tava no primário, Pluto e Platizum fez uma geração de crianças virar fãs do Raul. Essa vibe de mago, as letras engraçadas, capturou essa molecada dos anos 80, né? Sensacional. Carlinha querida, ó, a Karen tá dizendo aqui. Raul é outro nível, o Iveson falando por aqui. Caramba, ninguém falou do Vampiro Doidão. Pois é, rolou essa fake news aí, né? Uma época de que o Vampiro Doidão era o Raul cantando. Mas não tem a ver com o Raul, não. Não tem a ver com o Raul. Já fui em vários shows, cover, e os malucos desinformados ficam gritando, toca Vampiro Doidão, né? Pois é, né? Cinderela, 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 bota meu piano no lugar, no lugar. Ah, Vampiro Doidão não é dele. Pois é, não é dele. Não é dele, não. Né? Mas é uma canção bem divertida também, né? Bem divertida. Vamos para os discos finais, né? Reta final do Raul. E aqui, olha só. Wabap, lubap, lap, bem, bum. O Silvio tirou sarro da minha cara, que eu não sei falar isso. Wabap, lu. E ele fala rapidão. Todas as coisas ele fala. Não, pô, mas isso aqui é simples, pô. É coisa do rock e tal. Eu sei que é, mas eu não consigo. Wabap, lula, wab, lem, lum. Vampiro foi um delírio coletivo, né? É tipo aquele lance do... Ai, quando as Torres Gêmeas foram atacadas, eu tava assistindo Dragon Ball, né? Muita gente acha que tava vendo Dragon Ball Z, um episódio específico, e que Dragon Ball Z foi interrompido. E aí, sendo que isso nunca aconteceu, né? Nem chegou a passar Dragon Ball Z no dia, né? A torre foi atacada antes, não passou o programa que passava Dragon Ball Z. Tem essa coisa, né? O efeito Mandela. Todo mundo um delírio coletivo, todo mundo tem uma memória coletiva de algo, né? E o Vampiro Doidão é essa, né? Muita gente acha que é do Raul, mas não é. Wabablu, lá, bem, bum. Né? Esse disco aqui, eu perdi o meu, cara. Eu não sei, eu sinceramente, um dia eu fui olhar nos meus discos e ele não tava. Não sei dizer em que momento, onde ele ficou, o que aconteceu. Sinceramente, eu tinha esse disco em vinil e perdi. Mas esses discos não tão caros, né? O meu problema de comprar a internet é esse, né? De você encontrar algum com boas condições. Como é que vai fazer, né? Não tem como, mas enfim. Gente, aqui tem Cowboy Fora da Lei, definitivo, né? E Cowboy Fora da Lei segura esse disco. O disco é de 87. Cowboy Fora da Lei é um sucesso estrondoso. Eu acho que um dos grandes sucessos do Raul, acho que o último grande sucesso, grande mesmo, né? Quando Acabar o Maluco Sou Eu. Pois é, gente. Quando Acabar o Maluco Sou Eu. Vamos botar, olha, assim, pra você ver, é isso que eu falei. Aqui o Raul, ele tá também, a exemplo do Metrolinha, ele também tá, né? Não tá 100%, né? Aqui o Raul tá debilitado também, você já percebe que tem... Mas assim, essa canção do Quando Acabar o Maluco Sou Eu, cara, tem frases simplesmente espetaculares. Toda vez que eu olho no espelho a minha cara, eis que sou normal e que isso é coisa rara. A minha enfermeira tem mania de artista, trepa em minha cama, crente que é trapezista. Cara, olha, é isso que eu tô falando, né? Mas o Raul, ele tava mal de saúde e tudo. Ele tava, sem dúvida. Mas continua forte na letra, né? Olha aí, ó. Eu falei que eu não ia ver mais no letras.com porque eles não me patrocinam, mas beleza. Dessa vez passa. A minha enfermeira tem mania de artista, trepa em minha cama, crente que é trapezista. Olha, eu não vou dizer que eu também seja perfeito. Mamãe me viciou, só queria mamar no peito, né? Cara, olha a maldade dessa letra. Quando acabar o maluco sou eu. Que é uma frase ótima, né?
Quando acabar o maluco sou eu, né? A gente fala muito isso, né? Pô, vocês fazem toda essa doideira, quando acabar o maluco sou eu. Pô, que mancada, hein? Aí ele continua aqui, ó. O russo que guardava o botão da bomba H tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Seu Zé preocupado anda numa de horror, pois falta um carimbo no seu título de eleitor, né? Ele põe título, né? Falta um carimbo no seu título de eleitor, né? A dimensão de problemas, né? E hoje tem muito isso, né? Guerra no Oriente Médio vai acabar o mundo, né? O mundo se acaba toda semana, né? Eu sou louco, mas sou feliz. Mais louco é quem me diz. Eu sou dono do meu nariz, em Feira de Santana ou mesmo em Paris, né? Então, olha a sagacidade aqui, né? Uma intertextualidade ali com os mutantes, né? Não bulo com governo, com polícia, nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. É assim, dá até raiva, porque é tão bem sacado, né? Não bulo com governo, com polícia, nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Cara, é de uma ironia, de um sarcasmo, né? Já pensou um dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar quando acabar o maluco sou eu, quando acabar o maluco sou eu, né? Muito... Gente, é muito espetacular isso aqui. É muito espetacular isso aqui, né? Então, você vê... É o Raul debilitado. É o Raul debilitado, né? É um Raul e com toda a pompa, né? Com toda a pompa daquelas canções, né? Daquelas canções de picardia, daquelas canções de ironia, que é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional, né? Bom, a gente vai ter Paranoia 2, tem I Am, que é uma versão de Guita em inglês, então são, digamos, é uma versão 2 de Paranoia e Guita de novo, né? Uma relembrança do que foi, né? Cambalache, Loba, né? Canceriana Sei Lá, que é a da clínica, né? Que o Raul tava passando, né? Muito tempo na clínica, inclusive ele falava que era muito feliz na clínica, enfim. A Clínica Tobias valeu, né? A Clínica Tobias Blues aqui. A Clínica Tobias valeu pro Raul. Gente e Cantar. Cantar, que é uma canção lindíssima também. E é um disco digno, tá, gente? É um disco digno, assim. O que pesa é, de fato, a performance, né? Até a própria Cowboy Fora da Lei, que é bem gravadinha, você vê um Raul meio cambaleando. Mamãe, não quero ser prefeito. Quase indo já, né? Quase indo já, né? E aí, a gente precisa falar agora de A Pedra do Gênesis. A Pedra do Gênesis. E agora eu quero ver. Disco de 88, né? Ano que eu nasci. Vocês gostam desse disco? Né? Essa é a pergunta crucial. Porque aqui, de fato, é o iceberg lá, né? Quando você chega no ponto, né, do iceberg, de fato aqui já tem canções bastante obscuras. O Raul aqui, no Pedra do Gênesis, não dá conta, né? Aqui é um Raul realmente muito debilitado. Aqui já é um Raul realmente muito perdendo a força. Mas muito mesmo, muito mesmo. Tem você vê que volta ali o emblema da sociedade alternativa. Tem algumas coisas telemitas ainda, se você for olhar. Algumas canções como Lua Bonita, que é um espetáculo. A Lei eu gosto. Fazendo o que o Diabo Gosta, também muito bom. Check-up, gente, né? E canções censuradas. Não Quero Mais Andar na Contramão, ela foi absolutamente censurada. Em uma época que já não tinha mais, né? Eu acabei de falar, isso aqui é 88, gente. A gente está quase na redemocratização. Então, chegou a ser censurada ainda, sabe? Não Quero andar na Contramão, que ele fala sobre drogas abertamente. Pó, né? Não vou mais cheirar pó, não quero mais andar na contramão. Senhora Dona Persona, né? Que é também ali tratando da censura, né? Engraçado, né? Solange, Solange, né? Que tem o lance da censura. E é isso, gente. O que vocês acham? Lua Bonita é uma regravação do Zé do Norte. E é uma canção lindíssima. Canção lindíssima, né? Canção lindíssima. E aqui, eu acho que ele tem a questão da composição, tem ainda o seu ar, mas até a composição já perde um pouco o brilho, já está um pouco mais desgastado, né? Já está um pouco mais tímido, né? É um Raul um pouco mais tímido, embora tenha isso, né? Não Quero Andar na Contramão, tem o mesmo estilo
iconoclasta que ele tinha antigamente, e tem a lei que tem o estilo telemita, né? Que tem o estilo sociedade alternativa. Então é um Raul em ecos de um Raul do passado e que aqui mostra o seu, sabe, o seu agonizante desfecho, né? Tentando relembrar, tentando mostrar aqueles momentos ainda. Muito fraco assim a interpretação, né? Fraco no sentido de que transpassa a doença. Não chega a ser um burguesia do Cazuza, que eu acho que o burguesia do Cazuza tava mais fraco. Mas aqui o Raul tava bem fraco, gente. Como se não desse conta mais de levar um disco solo, sabe? Como se não desse conta mais, né? E realmente ele perde muito aqui. Aqui é um disco que eu quero ter, não tenho. Os que eu tô colocando aqui na telinha porque eu não tenho, né? No disco pra vocês. Mas eu quero ter ainda, porque eu quero não só pelo aparato histórico, mas eu gosto das composições. E é um disco que eu ouço com asterisco, né? Eu ouço com asterisco grandão de falar, cara, esse disco ele tá bem debilitado e é isso, vou ouvir entendendo, né? Pra quem estava morrendo tá bom demais, né? Tá dizendo aqui, LG chegou, boa noite LG. O Abablu Blababum de 87 ainda é um disco muito bom. A Pedra do Gênesis acho mais triste, sua voz está mais debilitada, mas ainda tem algumas boas sacadas. A capa é bonita, a capa é bonita dos anos 70. A capa bonita dos anos 70. Olha lá, o Alencar disse aqui, né? Tem muitas músicas boas, mas pesa mesmo a performance. Eu adoro as músicas. Josinaldo, eu tô muito com o Josinaldo aqui. Concordo com o Josinaldo, eu gosto das canções, né? Eu amo Pedra do Gênesis, mas o disco é melancólico demais para quem ouve ele sabendo que o Raul morreu pouco depois. A voz bem fraca. Além disso, eu acho a bateria do disco irritante. O Rodrigo não gosta da bateria do disco. E você vê que ele estava em plena decadência física, porque no disco com Marcelo Nova, a voz dele estava bem mais fraca ainda, apesar de continuar tendo ótimas sacadas, né? Jobson Cruz, oi Juscelino, tenho esse, posso te dar de presente? Olha, Jobson, por favor, fico muito feliz. Mandando eu mostro aqui na live. Porque de fato eu não tenho Pedra do Gênesis, quero tê-lo. Uma vez eu quase comprei ele. Foi no sebo lá na Bahia. Só que eu acabei não achando mais. O sebo estava fechado no dia que eu fui. E no outro dia já não tinha ele. Mas eu fui na intenção de pegar o Pedra do Gênesis, né? Que é isso, é um disco melancólico de fato. Jobson, se você me mandar, né, eu vou deixar o e-mail aqui que a gente manda o endereço pra você. Vinil, opa, Jobson. Que beleza. Pô, obrigado mesmo. Fico feliz. Lua Bonita é minha preferida, ó. Prova que o Raul dos anos 80 é subestimado. Pois é. Eu acho que em termos de composição ele ainda tá tinindo, tá? E finalizamos, gente. Chegamos finalmente ao Requiem de Raul, né? Ao derradeiro disco envolto de muita polêmica, né? Principalmente por conta do Marcelo Nova, que foi muito criticado pós-morte do Raul, porque o Raul faz com Panela do Diabo uma turnê grande, dá entrevista no Jô, né? Eu acho que a última entrevista dele em canal grande assim, televisão, é no Jô Soares, né? Essa entrevista tem disponível aqui no YouTube, né? E, cara, o Raul faz uma turnê enlouquecedora, né? Então muita gente se pergunta se ele tava bem para uma turnê tão ostensiva, né? E a gente precisa dizer uma coisa, né? Isso muita gente pode dizer hoje em dia. Eu vejo muita gente mais defendendo o Marcelo Nova do que... Eu acho que esse lance de atacar o Marcelo Nova, dizendo que ele se aproveitou do Raul, ficou em algum lugar do passado, né? Porque hoje muita gente percebe que, cara, o Raul Seixas, ele não estava em alta. As gravadoras, isso aqui é pela WA, por isso que eu falei que o último tem um asterisco. É o Warner. E por que tem um asterisco? Porque a Warner não queria o Raul. A Warner não gravaria Raul. Como que o Marcelo Nova se aproveitou do Raul, sendo que quem estava em alta era o Marcelo Nova? Foi o Marcelo Nova que falou, não, eu quero gravar um disco com o Raul. Não é que ele estava se aproveitando de um sucesso do Raul, o Raul estava em decadência. Ninguém queria, as gravadoras não queriam. Ele gravou pela Copacabana, pela Eldorado, sabe? Teve ali aquele momento da Som Livre, mas depois, cara, é isso, ninguém queria. Raul ficou conhecido como problema, dava prejuízo, às vezes nem vendia tanto. Mas se você for pensar... Cara, o Linha 743, beleza.
Mas, olha, o de 83 é um descasso, né? Tem Pluto Platizum, que é um sucesso. E no Uba Blue Lala Blem Blum lá, tem o Cowboy Fora da Lei. Ainda é alguém que pro mercado entrega, né? Mas não. E aqui, vamos fazer essa justiça, gente. Aqui o Raul não gravaria disco nenhum. Não fosse o Marcelo Nova, o derradeiro disco do Raul seria Pedra do Gênesis. Que convenhamos, não vou dizer que o Panela do Diabo é um fechamento perfeito da carreira do Raul. Mas, cara, se ele fechasse no Pedra do Gênesis, não ia ser bem mais melancólico? Não ia ser bem mais denso? Não ia ser bem mais triste, em certa medida? Eu acho que sim. Então a gente precisa, né, parar com esse lance de nossa, que o Marcelo Nova se aproveitou. Se aproveitou nada, cara. Se aproveitou nada. Camisa de Vênus, Marcelo Nova tava com tudo. Era a vez deles, né, digamos assim. É que hoje a história já passou. O Raul é temporal. O Raul tá na prateleira que o Marcelo Nova não tá. E não vai estar. Mas isso é hoje, à luz da história. Na época, o Marcelo Nova ajudou. O Marcelo Nova ajudou o Raul Seixas aqui. E o Panela do Diabo é um disco que, se ele não é perfeito, se ele não é um descasso, ele é um disco que fecha de maneira mais digna, digamos assim, do que o Pedra do Gênesis. Você tem Bebop Lula, que é bem legal, Rock and Roll, Carpinteiro do Universo, que talvez tenha sido a música, né, a faixa trabalhada, né, mais tocada. Muita gente conhece, é bem bonita. Tem ecos também de melodias que o Raul já tinha feito, né? Mas assim, é bem legal. Quase Eu Morri, que é a música do Marcelo Nova. Banquete de Lixo, que o Raul conta, né, no Jô Soares, a história do palhaço, né? Pastor João e a Igreja Invisível, que tem esse aspecto debochado, né? Essa coisa engraçadinha do Raul e tudo, né? Século XXI, né? Que é bem legal. Se você correu tanto, não chegou a lugar nenhum. Baby, oh baby, bem-vindo ao século XXI. Bem bonito mesmo. Nuit, que já era antiga do Raul, best-seller. Você Roubou Meu Videocassete. Cãibra no Pé. O deboche dos dois, né? Muita estrela pra pouca constelação. O Raul morreria dias depois. 2 dias, se não me engano, depois do lançamento. Foi, de fato, a despedida. Eles estavam fazendo uma turnezaça. E foi a despedida. Essa é a despedida de Raul Seixas aqui sentado, né, como um mestre. E o Marcelo Nova como o aprendiz em pé aqui, né? Mas é isso, gente. Fechamos. Raul Seixas, discografia completa. Desde a semana passada estamos aqui. Traçamos toda a discografia. E aí, para finalizar, eu quero que vocês deixem o favorito de vocês. Cada um que estão aqui, ó, antes da gente ir embora, deixa o favorito de vocês. Quais que vocês mais gostam, quais discos do Raul que vocês mais gostam, como a gente pode continuar, se vale a pena eu fazer um vídeo de review de cada episódio da série. Já vi 2 episódios, se vale fazer isso. E aí, digam pra mim, antes da gente ir embora, estou indo embora, né, a mala já tá lá fora. Hoje tem futebol, né, voltando ao meu futebol com os sambistas, né, o futebol dos sambistas. A gente vai lá jogar. E antes de me despedir, eu quero ver com vocês, né, qual é o disco favorito pra vocês. Pra mim, o melhor disco é esse é um corte da live que acontece toda terça-feira aqui no YouTube às 19 horas. Então, esteja aqui da próxima vez para interagir ao vivo. Tchau!